Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. João 3,16, quem achou fala eu achei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem já participou de EBD, Escola Bíblica Dominical? Pois nessa noite nós vamos ter uma escola bíblica dominical. Nessa noite eu não vou pregar, nessa noite eu vou ensinar. E eu vou ensinar muito por cima. Eu quero falar nessa noite sobre uma visão geral da Bíblia. Uma visão geral da Bíblia. Lucinho, isso não é coisa para principiante? Sim. Lucinho, mas isso não é muito leitinho? Sim. Lucinho, mas como que eu vou ser abençoado? É isso mesmo. Nós estamos precisando de leite. Nós estamos precisando de papinha. Nós ainda não conseguimos sentar para comer uma feijoada espiritual que a maioria de nós engasga. Se a gente sentar para... Eu me lembro que um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, aí eram várias pregações. No intervalo entre uma das pregações, 2 pastores saíram comigo assim, a gente foi almoçar. Aí sentou uns 5 pastores na mesa. Gente, o papo dos caras, sabe quando você vê, quem já viu 2 japoneses jogando ping-pong? O assunto era tão denso, eles falavam da Bíblia com tanta profundidade e das coisas de Deus com tanta profundidade, que eu pensava assim, vou fazer uma pergunta. Não vou não, porque Provérbios diz que o tolo, se ficar calado, ele passa por sábio. Aí quando eu pensava assim, não, agora eu pergunto. Aí eles falavam de um assunto maior ainda, e maior. Eu saí insultado daquela conversa. Sabe como é que eu saí? Eu saí assim, cara, como que eu tenho todo esse tempo caminhando com Jesus e sou essa mula de faraó? Como que eu sou esse... Como que eu não sei, como que eu sei tão pouco sobre as coisas de Deus? Então o que eu vou falar aqui nessa noite, eu espero que te ajude muito, porque tem me ajudado muito ao longo dos anos. E ao final, se você puder esperar, nós vamos fazer uma oração, e eu creio que Jesus vai fazer, já está fazendo milagres aqui no nosso meio. A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Imagina, gente, o Brasil tem 500 e poucos anos de descoberta. A Bíblia levou 3 tempos do Brasil para ser escrita. Foi escrita por cerca de 40 pessoas, em 3 línguas que já não existem: o hebraico antigo, o grego antigo e o aramaico. 3 línguas mortas, não é? E contém 66 livros. A palavra Bíblia significa biblioteca. Então a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros. Ela possui 1189 capítulos. 1189 capítulos. Sabe quantos versos? 31.102. 31.000, olha isso. Você tem 31.102 balas de revólver para você colocar. Quando Satanás vier falar mentira com você, tem 32.000 tiros que você pode dar na cara dele. Jesus deu 3 tiros só nele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus foi atirando na cara dele o quê? A palavra. Jesus não deu um Muay Thai nele, Jesus não deitou ele no chão e cancelou ele. O que Jesus fez? Se Cristo encarnado usou a Bíblia, precisamos conhecer mais esse livro. A Bíblia tem 773.000 palavras e tem 3,5 milhões de letras. 3,5 milhões de letras. E nós temos o quê? Uma vida inteira para ficar bom nisso aqui. Uma vida inteira para aprender o que é Gênesis e o que é Apocalipse e o que está nesse meio. Porque o que está aqui não é uma coisa boa, são palavras de vida eterna. Aqui, nesse livro, você tem toda a opinião de Deus sobre tudo.
Como assim, Lucinho? Mas e a minha vida pessoal? E as coisas que eu vivo que não tem versículo? Eu vou repetir: aqui está encerrado todo o conselho de Deus. Ah, mas existe, o Espírito Santo pode usar alguém para profetizar? Pode, de vez em quando pode. Mas o cristão não vive de profecia. O cristão não vive de, eu estou sentindo no coração. Quem sente alguma coisa no coração é quem está tendo ataque cardíaco. Coração da gente, anota essa palavra aqui, o coração da gente é pilantra. Sabe por quê? Porque a gente, eu já vou adiantar o sermão da semana que vem. Eu não vou falar não. Eu ia falar uma frase aqui, mas eu ia já adiantar o sermão da semana que vem. Eu vou adiantar. Semana que vem eu vou falar sobre uma aventura ou uma aliança. Nós somos vagabundo. Sabe o que a gente prefere? Uma aventura. Você quer uma aliança ou você quer uma aventura? Uma aventura. Nós não prestamos. E a Bíblia mostra isso. Enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas. Todas as coisas. Como que a gente entende a Bíblia então, pastor? Duas maneiras. Se você não está anotando, você vai anotando aí. E se você não está anotando, anota aí. Fura o dedo, escreve com sangue, pega catarro, escreve aí, não sei, filma, pega o sermão depois, se vira. Eu levei 40 anos para aprender o beabá que eu vou te falar aqui agora. A Bíblia explica a Bíblia. Como que você entende a Bíblia? A Bíblia explica a Bíblia. Você vai achar na própria Bíblia a resposta para trechos da Bíblia que são obscuros de entender. E segunda forma de entender a Bíblia, tendo em você o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 João que o Espírito Santo nos mostra todas as coisas. Por isso que a gente consegue pregar João 3,16 de 50 maneiras diferentes. Porque é o mesmo verso, mas o Espírito de Deus te dá iluminações diferentes, ele te dá insights diferentes sobre a mesma coisa. Então nós entendemos a Bíblia estudando a própria Bíblia, e nós entendemos a Bíblia possuindo em nós o autor da Bíblia. Agora eu quero dividir a Bíblia para você em 4 partes. Coloca aí para mim, por favor, a divisão da Bíblia. A Bíblia tem essas 4 divisões aqui, ó. Primeira coisa, a criação. A criação. Deus criou tudo. Por que Deus criou tudo, gente? Ele é Senhor e Ele é amor, e Ele quis ter um relacionamento comigo, com você. Pastor Lucinho, como que Deus é amor se não havia ninguém antes do mundo existir para Ele amar? Ele sempre foi amor, porque o Deus que nós servimos é um único Deus que se manifesta em 3 pessoas diferentes. Foi bom você falar nisso, Lucinho, me explica a Trindade. Não consigo. E nenhum teólogo nunca conseguiu. O mais perto que a gente consegue é falar da água. Existe água no estado sólido, líquido e gasoso, mas é tudo H2O. Então nós temos Deus na forma do Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não me pede mais para ser mais profundo, porque não consegue. A mente da gente é muito estúpida. A gente entende só de rios e TikTok. A gente não consegue sair e entrar na profundidade de um Deus triuno. Um Deus triuno. Você sabia que os muçulmanos acusam a gente de ser politeísta? Os muçulmanos dizem que só eles e os judeus acreditam em um único Deus. Eles dizem que os cristãos adoram vários deuses. Por que eles pensam isso? Porque eles não entendem isso, que a própria Bíblia fala. Então Deus criou todas as coisas. E qual foi o diagnóstico que Ele deu quando Ele terminou tudo? Ele viu que era tudo bom. Tudo bom. Que Deus maravilhoso, que criou a lua, criou as estações, criou frutas, criou os mares, criou tanta coisa linda, e criou eu e você. Gente, eu viajo o mundo todo, eu não encontro 2 caboclos igual. E quando são gêmeos idênticos, um tem o temperamento completamente diferente do outro. Sabe o que é isso? Temos um Criador criativo. Você pode dar glória a Deus pela criação? Segunda parte da nossa
da divisão da Bíblia é a queda. Só o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis é que você, dos 1189 capítulos, os 2 primeiros, você tem a criação, está tudo de boa, Deus com o homem ali andando no jardim, no paraíso, Adão dando os nomes, não precisava de Iá, Adão conseguiu dar nome para centenas de milhares de animais. Adão ia olhando e falava assim: minhoca, avestruz, zebra, viado. Já imaginou? A cabeça de Adão não era essa cabeça ferrada nossa não, que só fica com um pensamento idiota. Não, ele estava na presença do próprio Deus. Mas a queda veio, e o homem perdeu o que tinha de mais precioso: acesso à presença de Deus. O que a gente tem de mais precioso não é dinheiro, gente, é acesso. É acesso. Quer ver? Eu vou te provar. Um monte de gente quer ser amigo do Elon Musk, porque acesso ao Elon Musk significa o quê? Você vai ter portas abertas. Imagine você ter acesso ao cara que é dono de todos os Elon Musks. Nós perdemos isso. O homem foi expulso do jardim porque desobedeceu uma ordem. E é interessante que a Bíblia ensina que a mulher foi enganada, o homem não. Por isso o pecado do homem é pior do que a mulher. A mulher foi só burra, caiu na conversa da cobra. O homem não. O homem viu a esposa sendo enganada e não desenganou ela, deixou ela cair de trouxa. Ele tinha que ter falado assim: dá licença aqui, meu bem, vai, some daqui, eu vou dar na cara desse safado aqui agora. Não, o pateta ficou lá, vendo a mulher dele sendo enganada e não fez nada. E nós perdemos acesso à presença de Deus. Ai, gente, posso te falar uma coisa? Nós nunca vamos entender a seriedade do que foi isso. A Bíblia diz que até os animais não atacavam os seres humanos, hoje ataca. A criação está indignada com o nosso pecado. Não nascia ervas daninhas nem espinhos, hoje nasce. É a forma da natureza dizer assim: seu bando de imbecil, vocês viraram as costas para a única coisa que sustenta tudo. A queda. Não parece, mas nós somos seres caídos. Terceira divisão da Bíblia, a redenção. Fala comigo, redenção. Um dia Deus falou assim: chega, eu mesmo vou lá descer lá e vou resolver esse problema. Pegou o elevador, desceu, entrou na barriga de um adolescente de 13 para 14 anos de idade, veio nesse mundo da forma mais simples, nasceu no meio de cocô de animal, numa estrebaria, filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. Ah, gente, por isso que eu tenho raiva de quem fica triste no Natal. A pessoa fica triste no Natal, devia ter uma lei na Constituição assim: prenda. A pessoa fica triste no Natal. Como que nós vamos ficar tristes com a notícia de que Deus desceu e encarnou para sentir a nossa dor, vir aqui morrer por nós e nos salvar? Essa é a melhor notícia do mundo. Um coral de anjos apareceu e falou assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele deu o seu favor. E esse menino cresceu, gente. A Bíblia diz que ele era feio, tadinho, feinho. Maria de nós que não ia seguir ele no Instagram não. Ele não era instagramável não. Era um menino bem machucado. Eu lembro de um senhorzinho que falava assim: Jesus era destrenado. Era a forma dele de chamar a pessoa de feia. A Bíblia diz em Isaías: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nenhuma. Não dava para falar assim: o cabelo dele é mais ou menos. Não, mas a linha do queixo, não. E essa orelha? Não. Nada era atraente nele. Foi injustiçado, foi perseguido. Durante 3 anos e meio pregou, curou, ajudou as pessoas, abraçou os marginalizados. Mas foi condenado, foi preso numa cruz, pregado numa cruz, ali morreu. E enquanto ele morria, Deus depositou nele os pecados de todos nós. E ali ele disse: está consumado. E aquilo que eu e você não podíamos fazer, ele fez. Ele pagou a dívida que era minha e que era sua. Eu nunca esqueço essa história. Um dia eu fui num restaurante com a Patrícia. Um amigo meu falou: você tem que ir lá comer esse fruto do mar, é muito bom.
É um badejo que eles fazem na casca do coco. Chegamos lá, quando eu fui ver o negócio, era caro demais. Falei, moço, traz um. A gente é casado com comunhão de fome. Aí, sentamos lá, comemos, acabamos de comer. Falei, senhor, traz a sentença, por favor. Aí ele veio e falou assim: olha, entrou um senhor aqui, e ele viu vocês sentados, te reconheceu, não sei quem você é, mas ele te reconheceu, foi lá no caixa e falou assim: o que aquela mesa consumir eu vou pagar. Eu olhei para Patrícia e falei: sua tonta, você tinha que ter sido mulher e exigido mais. É a mesma coisa. Jesus veio e morreu por mim e por você. Sabe o que eu e você fazemos? Ai, só de eu ir para o céu quando eu morrer já está valendo. Ai, é só isso, meu Senhor. Jesus fala: ok, mas eu morri por mais do que isso. Eu não morri para você ir para um céu. Eu morri para um céu começar dentro de você. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E Satanás falou assim: hã? Gente, a arma mais mortífera do diabo foi usada para destruir o diabo. O diabo é o pai da morte. Ele achou, matando o Filho de Deus, acabamos com a história. Pois foi matando ele que a redenção chegou a mim e até você. Hoje nós temos um caminho de volta. Nós éramos seres espiritualmente desenganados. Nós não tínhamos acesso a Deus. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas Jesus abriu um novo e vivo caminho. Amém? E aí a quarta parte da Bíblia é nova criação. A nova criação. O que é a nova criação, Lucinho? Os dois últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22. E viu o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. E tudo que tem lá é essa terra que nós estamos nela, e esse céu que nós estamos vão ser reformados, transformados, purificados pelo fogo, e nós vamos viver aqui com o nosso Pai Celeste. Vai descer uma cidade do céu. Nessa cidade vai ter um rio da vida e uma árvore da vida. As ruas são de ouro. Não tem barracão nem apartamento apertadinho. Vai ser tudo mansão. Ai, gente, ali não tem portas, porque as portas não fecham de noite, porque não tem noite. O sol brilha lá, mas não é o sol. É Deus e o Cordeiro que iluminam a cidade o dia inteiro. Ninguém vai cansar, ninguém vai se matar, ninguém vai se divorciar, ninguém vai ter depressão, ninguém vai ficar triste, ninguém vai pensar besteira. Lá vai ser só um rebanho e um pastor. Ai, como eu quero que esse dia chegue. Isso aqui, gente, é só uma parada de ônibus. Para de você pegar tanto isso aqui. Constantemente eu levava a Patrícia em Ipatinga, porque ela é de lá. A gente entrava no ônibus aqui, sempre parava ali no posto Graal, em João Molevade. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Levanta a mão aí, que vocês é tudo interior, gente. Não fica com essa cara de Belo Horizontino, você não me engana não. Aí a gente comendo um pastel de vento com garapa lá, nos 15 minutos que a gente tinha. Um dia um de nós falou assim: nossa, tá gostoso, dá vontade de ficar aqui. Eu falei: não. Isso aqui é só uma parada. Então eu costumo chamar a terra de Graal. Isso aqui é só uma paradinha rápida. Isso aqui é 70 anos, 80. Os heróis chegam em 90. Mas a eternidade, irmão. Ai, a Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e a nenhuma imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo novo, uma nova criação, uma nova história. Você vai perder isso por causa de meia dúzia de prazer momentâneo aqui nessa terra? Não pode. Deixa eu te mostrar agora
alguns personagens da Bíblia importantes. Primeiro, Adão. Gente, Deus andava com Adão, passeava de mão dada. Eu não acho que ele andava, eu acho que era um Corvette, uma Lamborghini. Os dois sentavam e Deus dava cavalo de pau com eles no jardim. Aí um dia Deus olhou e falou assim: ele está muito sozinho, vou pôr uma mulher nisso aqui. Aí colocou a mulher. Aí parou de dar cavalo de pau. Perfeição. Adão perdeu isso. Você imagina o que é você nascer num paraíso e ser expulso dele? Gente, você nascer pobre e ficar rico, top. Se você voltar a ser pobre, você só está voltando a ser o que você era. Mas você nascer com tudo e perder tudo, foi o que esse cara fez. Mas eu te garanto que ele vai estar lá no céu. Mas ele vai ser bem escoltado lá. Abraão, Deus escolhe um homem que era adorador de outros deuses e falou: através de você eu vou começar uma geração de famílias que vai redimir a terra. Abraão não era perfeito, Abraão costumava mentir. Abraão era um pai que tinha preferência por um filho mais do que outro. Mas mesmo com os defeitos de Abraão, a Bíblia diz que ele creu e Deus fez uma aliança com Abraão. Outro homem importante na Bíblia é Moisés. O cara velho demais, gago demais e assassino. Mesmo assim a Bíblia diz que Deus usou esse homem para poder libertar o povo do Egito, fazer as pragas, abrir o mar e principalmente colocou ele em cima do monte Sinai 40 dias e foi ditando para ele a lei do Senhor. Sabe por que o povo judeu é tão odiado no mundo inteiro? Porque a base de toda a sociedade moderna veio desse livro que nós estamos lendo aqui, que está baseado na lei de Moisés. Os 10 mandamentos é a base da constituição de qualquer país minimamente civil e minimamente apto a se morar. A Bíblia diz que quando morreu Moisés, nunca mais levantou-se ninguém como Moisés, um homem que conversava com o Senhor face a face. Deus fez uma aliança com Moisés também, deu a lei. Outro homem importante, Davi, o único rei de Israel que não foi idólatra. Todos foram. Saul antes dele foi, Salomão filho dele foi, todos foram. Davi adulterou e Davi matou, mas Davi nunca se curvou diante de outro Deus, nunca. E isso que irritava Deus mais do que tudo, porque era literalmente chifrar Deus, trair Deus, pôr uma gaiada na cabeça de Deus, era trocar Deus por um pedaço de pau, por um pedaço de gesso. E todos os reis de Israel fizeram isso. Eles conquistaram a terra, ficaram lá 500 anos, vários reis. No final Deus falou assim: cansei, vou dar descarga. Chamou o rei da Síria, a Síria levou embora Israel e chamou a Babilônia, que levou embora Judá. Foram para o exílio, perderam a sua terra. Mas Deus fez uma promessa a Davi: um dia eu vou levantar um rei que vai sentar no seu trono e nunca mais ele vai sair, e o seu reino será eterno. O homem mais importante da Bíblia agora, Jesus. Jesus não é um homem, Jesus é a palavra. João, quando reescreve o Gênesis, ele disse: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João está reescrevendo Gênesis 1:1, e ele está dizendo: Jesus é a própria palavra. Jesus é que criou tudo, ele é o próprio Deus. Jesus não é o maior profeta de Deus, gente, ele é Deus encarnado. Você consegue imaginar a humildade de um Deus desse? Para descer para conversar com um bando de fedorento igual nós. Veio aqui, pegou na nossa mão, encostou no leproso, perdoou a adúltera, foi lá na menina que era pegadora de homem, falou: você já está no quinto, já está amaziada com o quinto homem, eu vim aqui acabar com essa pombagiri sua. Olhava para os fariseus e falava: raça de demônio! Esses ele xingava. Quem acha que Jesus era um fofo, você está precisando ler a Bíblia. Jesus era tudo. Ele e João Batista, gente, não tinha fofura, mas a Bíblia diz que ele era cheio de graça e de verdade. Só que Jesus tem um problema que essa geração não tolera: ele era muito original. Pessoas muito originais o mundo de hoje cancela, tá? A gente prefere pessoas que maqueiam,
pessoas editadas, pessoas que sorriem quando querem morrer, pessoas que põem um filtro na foto, assim, entendeu? Gente que chega na igreja, a paz do Senhor, uhul! Jesus chegava e falava: não, tá tudo errado essa palhaçada aqui. Foi ele que nos redimiu. O título que foi dado a ele foi Filho de Davi. Ele foi o rei que se assentou no trono de Davi e nunca mais saiu. Tanto é que quando ele levantou da tumba, sabe o que ele disse? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus reina. O Trump não reina, o Lula não reina, o Putin não reina. Sabe quem reina sobre os reis da terra? Jesus. Ele põe reis, ele tira reis a hora que ele quiser. E o sexto homem, Paulo. Quem foi Paulo? Jesus falou assim: agora deixa eu pegar um cara bem destruído, para eu mostrar para todo mundo que se eu dei jeito nessa desgraça, eu dou jeito em qualquer um. Sabe quem era Paulo, gente? Um assassino em nome de Deus. Eu falei isso com a minha esposa essa semana. Eu falei: Paty, imagina um estuprador. Coisa terrível, sim ou não? Agora imagina uma pessoa que pratica estupro em nome de Deus. Muito pior, sim ou não? Paulo não matava cristão porque não ia com a cara dos cristãos, não. Ele matava cristãos em nome de Deus. Aí Jesus falou: vou salvar o pior dos pecadores. Que aí quando alguém falar assim: ai, mas o meu caso é muito complicado, ai, minha família é muito, a minha família Fonseca é cheia de problemas, ai, a nossa família Souza é só o Souza para dar jeito no Souza. Lembra de Paulo, miséria. O cara vai e de assassino e torturador de crente, ele me escreve metade do Novo Testamento. Ei, você que está aqui e viveu longe do Senhor, essa história está na Bíblia para dizer para mim e para você assim: se você deixar, não há limite para o que eu vou fazer na sua vida. Não tem limite para o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega. Quero te mostrar agora 5 versos importantes da Bíblia. Anota aí se você quiser. Primeiro, Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa e agradável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu para o seu imbecil do seu marido, que também comeu. É o verso mais triste da Bíblia. Qual é? Gênesis 3:6. Você tem que saber isso. Quando você sentar numa cama e chorar, quando você receber uma má notícia, você tem que falar assim: está tudo ligado em Gênesis 3:6. Tudo. Outro verso importante, Deuteronômio 6:4 e 5. Perguntaram para Jesus um dia: qual é o verso mais importante da Bíblia? Ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Agora, como que a gente ia amar a Deus se nós mesmos pecamos contra Ele e nos afastamos dEle? Aí vem Jeremias 29:11. Deus não mudou o plano dele. Qual é o plano de Deus? Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Apesar do pecado, o plano de Deus continua de pé. Aí vem Romanos 3:23. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Gente, todos nós aqui, ó, estamos longe da presença de Deus, todos nós. Mas aí vem João 3,16. As 26 palavras mais importantes do mundo, ditas pela pessoa mais importante do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tinha palavra no hebraico, nem no grego, nem língua nenhuma para explicar esse de tal maneira. É mais ou menos assim: Deus amou o mundo de uma forma tão absurda que deu seu único filho. Oh, gente, eu tenho 2 filhos e tenho 2 netos. Se você me pedisse qualquer um dos 4 para salvar você e a sua família, você ia arder. Eu estou te falando com paz, com tranquilidade. Não, então não precisa matar seu filho, não, me dá o dedo dele. Você ia arder. Não, pastor, você é mau assim? Se quiser eu minto aqui em cima também.
ia arder. Deus não tinha 50 e falou: qual é o mais chato de vocês? Desce lá, trem ruim, morre por esse povo. Não, ele mandou o único, para que todo aquele que nele crê. Não é simplesmente Jesus morreu, está tudo resolvido. Não, você agora tem que aceitar o presente, para que você tenha então a vida eterna. Ter a vida eterna. Estou caminhando para o fim, mas fica sentado aqui mais 10 minutos, por favor, gente, vai embora não. Qual é a ideia central da Bíblia, Luci? Agora eu cheguei no ponto que eu queria. A ideia central da Bíblia é Deus o tempo todo querendo se aproximar das pessoas para viver com elas. Eu não sei o que ele viu em nós, mas ele foi com a nossa cara. Ele ama a gente muito. E eu posso te falar um negócio? Ele é mais atraindo ainda pelos mais perturbados de nós. Quanto mais triste, mais machucado, mais ferrado, mais sem esperança, mais Ele ama. Então não dá para entender esse amor. Ele ama a gente, gente. Ele nos ama. Põe isso na sua cabeça e tira dessa... Para com esse pensamento idiota. Ai, mas nada dá certo. Ai, mas nada anda. Ai, cadê Deus? Ele já provou o amor dele. Você está pedindo para um cara que deu o único filho dele para provar mais o quê? O que é que ele tem que provar? Ele deu o único filho. Gente, a Bíblia toda é sobre um assunto só: Deus querendo ficar perto de nós. Tem muita gente que acha que a Bíblia é sobre inferno e céu. Não, não. Inferno é um lugar? É. Céu é um lugar? É. Mas na verdade inferno é muito mais a ausência de Deus. A coisa mais terrível do inferno não é fogo, não é demônio, não é que os maiores idiotas do mundo estarão lá. A pior coisa do inferno é que lá é o único lugar onde uma oração não é ouvida. E o céu? O céu não é rua de ouro, o céu não é anjo, o céu não é Davi fazendo, né, um live streaming, tocando na sua playlist ao vivo para você, com Sansão todo musculoso do lado. Céu é a presença de Jesus. Por isso que várias vezes eu já entrei em casas, fui visitar irmãos simples que moravam no barracão. Entrava assim, ó, uma paz. Você parecia que ia virar de lado assim, ia ver um anjo, de tanta paz. E já entrei em mansões, onde você entrava e falava assim. Aí a pessoa que ia comigo, a gente saía e falava assim: meu Deus do céu, ainda bem que a gente saiu daqui. Parecia que a gente ia morrer. Um peso maluco. Você pode pôr o granito que for, você pode bordar de ouro, você pode fazer o que for. Sem Jesus, seu casamento está acabado, sua empresa está acabada, seu sonho está acabado. Cristo tem que estar dentro de tudo. Jesus não tem resposta para você, Ele é a resposta. Mas eu estou vivendo uma situação muito delicada. Jesus, não, mas você não está entendendo. É Jesus, mas o que eu faço? Jesus! Então, olha como que Deus foi tentando aproximar de nós. Primeiro no Éden, né? Volta lá primeiro no Éden. Lá no Éden, Deus andava com o homem, sim ou não? O que Deus queria, gente? Proximidade. Depois, sabe aonde Deus aproximou da gente? No Sinai. Em março do ano que vem, eu vou levar uma caravana para Egito e Israel. Esse ano nós vamos em Israel e Dubai. Mas ano que vem nós vamos Egito. E aí nós vamos subir o Monte Sinai. Gente, a Bíblia diz em Êxodo 19 que Deus desceu com seus anjos no topo do Sinai e ele tremia. Aí sabe o que aconteceu? Deus falou com Moisés: traz o povo que eu quero ter relacionamento com o povo. O que o povo falou? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Um bando de franga. Como o monte estava tremendo e estava pegando fogo, o que eles falaram? Esse Deus é muito santo, se a gente aproximar dele nós vamos morrer. Vai lá, Moisés, vai você no meu lugar. Até hoje nós somos assim. Ao invés da gente ter relacionamento com Deus, a gente pede um homem de Deus e uma mulher de Deus para conseguir alguma coisa para a gente. Não.
Aí depois veio o quê? Olha Deus tentando aproximar da gente. O tabernáculo no deserto. Deus falou: Moisés, foi aí que criou Lego, né? Montava e desmontava o tabernáculo. Montava e desmontava. Montava e desmontava. Cada vez que o povo andava, montava o tabernáculo. E aonde Deus morava? No Santo dos Santos. Tanto é que tinha uma certa distância, todo mundo podia entrar no átrio, mas lá dentro ninguém, era pouca gente que podia entrar. Mas Deus habitava no meio do seu povo. E durante 40 anos o povo montava e desmontava a habitação do Senhor. Depois Salomão edificou o templo fixo. Eles conquistaram a terra. Salomão, depois vocês têm que ler lá 1 Crônicas 7. A Bíblia diz que quando Salomão inaugurou o templo, o fogo desceu e a glória de Deus inundou o santuário, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Deus literalmente desceu para morar no meio do seu povo. Sim ou não? Foi lindo ou não? Foi lindo. Mas aí o povo pecou. O que Deus fez? Deixou o povo ir para o exílio. Aquele templo foi destruído. Aí reconstruíram o templo. Séculos depois reconstruíram o segundo templo. Deus habitava no meio do seu povo. Até que veio quem? Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Ele quer tanto ficar andando com a gente, próximo da gente, que ele desceu, andou com a gente, comeu com a gente e escolheu eu acho que ele escolheu os piores caras que tinha. É também para animar a gente. Quando você lê a Bíblia e vê o nome daqueles 12 caras lá, você fala: Jesus, eu sou ruim nesse nível aqui, ó. Quantas vezes eu já me vi em Judas? Quantas vezes eu já me vi em Filipe? Quantas vezes eu já me vi, sabe em quem? Quase todo mundo aqui é Tomé. Só acredita vendo. Quantos de nós aqui não somos Pedro? A vontade nossa é pegar a espada, fazer, arrancar só uma orelha e ficar quietinho assim, ó. Sangue é desgraça. Se na ausência da presença de Jesus, Pedro arrancava a orelha dos outros, e na ausência, Jesus escolheu aqueles 12 homens e investiu sua vida neles. O verbo andou conosco. Depois Deus ficou mais perto ainda. Ué, Lucim, tem como Deus ficar mais perto que quando Jesus veio na terra? Teve. Atos capítulo 2, Deus parou de andar do nosso lado e começou a andar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Eu e você hoje estamos teologicamente melhores do que os 12 apóstolos. Eles tinham Deus do lado, nós temos Deus dentro de nós. Não despreze isso. E por último, nós vamos ter Deus na Nova Jerusalém, assentado no trono. E a Bíblia diz que vai ter uma tatuagem na nossa testa. Ele vai tatuar o novo nome dele na nossa testa. Você que gosta de tatu, aguenta agora. Não faz agora não, porque depois que você ficar mais velho, vai virar uma mochiba. Mas lá a tatuagem é perfeita, não dói. Agulha celestial. E nós vamos ter o nome dele na nossa testa. A Bíblia diz: o Cordeiro os guiará até as fontes das águas da vida. Gente, você não consegue imaginar. O céu é tudo menos um bando de tapado ouvindo um louvorzinho em cima de uma nuvem. O céu vai ser a maior festa, a maior rave, a maior alegria. E vai ser Deus de cara com o seu povo. Por quê? Porque esse é o tema central da Bíblia. Deus querendo se aproximar do seu povo e andar com ele. Por isso eu encerro dizendo o seguinte: é pecado desprezar a palavra de Deus. Eu dei para você hoje aqui um panorama, as 4 divisões da Bíblia: criação, queda, redenção, nova criação. Eu falei para você de 6 personagens importantes da Bíblia: Adão, Abraão, Moisés, Davi, Jesus, Paulo. Falei para você aqui de alguns versos da Bíblia que são fundamentais, desde Gênesis 3:6 até João 3:16. E eu falei para você que agora 8 etapas que Deus foi tentando fazer para se aproximar de nós. E nós estamos hoje com Deus morando no nosso coração. Mas eu quero encerrar como a Bíblia encerra.
Nós podemos desprezar a palavra de Deus. Desprezar a Bíblia é desprezar o próprio Deus. Engraçado que eu e a Paty estamos vendo uma série, né, Paty? Que a série está dando tudo errado na série só porque uma pessoa mandou uma carta de amor para outra, mas a pessoa que levou a carta não entregou na mão da pessoa. Aí a outra não ficou sabendo do amor do outro, aí deu tudo ruim. Se você não ler essa carta de amor aqui, você vai passar a vida procurando um amor que nunca vai te preencher 100%. E pior do que não ler a carta é ler pelos meios. Já imaginou você escrever uma carta de amor para alguém, você encontra a pessoa, você leu minha carta de amor? Ah, tinha umas partes chatas lá que eu pulei. Eu vou ler para você os 2 últimos versos da Bíblia, para você entender que nós podemos desprezá-la. Olha como podemos desprezar a Bíblia. Diz assim, Apocalipse 22, verso de número 18 e 19. Eu declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém acrescentar algo nesse livro, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Como que a gente pode desprezar a Bíblia? Adicionando coisas, acrescentando ideias e práticas que a Bíblia não nos ensina. Você quer ver uma coisa que a Bíblia não nos ensina? Apostas. Ah, eu vou fazer apostas. Vai lá, vai lá, vai lá, faz do seu jeito. Deus falou: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. O que o povo faz hoje? Se torna uma só carne, transa primeiro, depois nunca deixa pai e mãe, fica um trem meio esquisito, e aí fica chamando os outros de companheiro, que é no filme. Companheiro. Resume, você nasce e morre e não pode chamar uma pessoa de marido nem de esposa. Por quê? Você resolveu inverter a ordem de um versículo. Quantas vezes eu estou dentro de casa e eu falo: Paty, olha, aquela pessoa está sofrendo um inferno porque ela pegou um verso da Bíblia e ela obedeceu ele do jeito dela. Quer acrescentar alguma coisa nesse livro? Vai ser acrescentado coisas ruins na vida. E a segunda parte: se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. O que significa tirar alguma coisa desse livro? Significa: eu amo a Bíblia, mas eu vou obedecer só as partes que me interessam. Ah, isso aqui é coisa antiga, eu vou obedecer. Aqui, ó, não julgueis, eu vou obedecer. Ah, e que mais eu vou obedecer? Ah, perdoar não vou não, eu vou ficar com ranço mesmo dos outros. Dar dinheiro? Não, vou dar nada para ninguém não. Dar outra face? Eu quero que faça um lift na minha face. Eu não quero dar nada. Ei, do jeito que ele está aqui, é o manual para a gente ler. Esse livro é o único livro que, quando é lido, o autor se faz presente. Então a melhor forma de honrar esse livro é pedindo ao autor dele que entre na sua vida e transforme a sua história. Essa noite foi não foi nem ABCD não, foi só o A. A gente pode falar aqui milhares de noites só sobre a Bíblia, mas eu dei para você um esqueletinho muito simples. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.